Muito bem, vamos sair um pouquinho do tema. Ainda não fiz os balões para poder completar a série sobre balões e ununs. Ainda falta ter tempo para enrolar e fazer os testes, os ensaios. Mas achei interessante compartilhar o que está acontecendo nesse momento. Nosso grupo aqui resolveu investir um pouco em construir boas antenas para 6 metros, para 50 MHz. E aí eu vou compartilhar o que nós estamos fazendo aqui, tá? Por que essa decisão repentina? Não é decisão repentina. 6 metros é uma faixa bastante interessante. Ela é chamada de banda mágica, né? Magic Band. Normalmente ela está fechada. Propagação local. Funciona como uma faixa de VHF um pouquinho estendida. 2 metros, em vez de 2, 6. Mas dezenas de quilômetros em volta, dependendo da antena, localização e tudo mais. Mas ela é exposta a um tipo de propagação ionosférica bastante interessante, que é a camada E esporádica. Depois nós vamos falar sobre propagação, a gente volta a falar sobre as camadas de ionização da ionosfera e como elas se comportam. Essa camada E, ela é uma camada assim meio aleatória. Ela forma umas bolhas de ionização no meio do caminho em algumas regiões tropicais equatoriais. E quando essas bolhas de ionização acontecem, nós chamamos de E esporádico, porque ela é esporádica, às vezes ela dura 15 minutos, meia hora, às vezes 1 hora, no mesmo jeito que vem, vai. Ela permite enlaces transequatoriais. Então aqui da nossa região, aqui perto do trópico de Capricórnio, né, paralelo 23, a gente consegue cruzar o Equador através de uma reflexão numa camada esporádica mais baixa e chegar lá nas Canárias, com um pouquinho de sorte, lá no sul dos Estados Unidos e tal. Existem várias reportagens interessantes de comunicação até com a Europa, mas tudo dentro dessa E esporádica. Eu estou falando de fonia. Em FT8, por exemplo, a propagação não é que a propagação é diferente, a propagação é a mesma, só que o FT8 permite outros tipos de contato em outras distâncias, né? Então, essa faixa de frequência de 50 a 54 MHz, ela corresponderia no passado ao canal 1 de VHF de TV, né? O canal 2 está em 54 a 60, canal 2 de VHF, primeiro canal de TV analógica, né? Em VHF era de 54 a 60, então o 50 a 54 seria o equivalente ao canal 1. Dizem, quem viveu para contar a história, que o canal 1 não foi utilizado justamente porque é um canal ruidoso. Conforme as frequências vão tendendo para a faixa de HF, né, mais próximo dos 30, 20 MHz, os 50, 54 está no limite ali, né, o ruído é alto. E é mesmo. Eu tenho aqui um monobanda em 50 MHz com uma IAGzinha de 3 elementos meio capenga, e é difícil sobreviver aqui na selva urbana com ruído. Então, alguns detalhes nos levaram a fazer uma antena um pouquinho melhor. Eu vou trazer as considerações daqui a pouco. Mas outra coisa interessante é o ciclo solar 25. Nós estamos vivendo a rampa de chegada do ciclo solar 25, em que ele ativa, né, mais as camadas ionizadas da nossa ionosfera, permitindo propagação mais interessante. Esse equipamento monobanda que eu falei que para 6 metros, eu adquiri em 2009, aguardando o ciclo 24. Olha, aqui tem uma figura do NOAA, né, do Observatório Oceânico e Atmosférico de lá dos Estados Unidos. Eles têm esse departamento de clima solar. Então eles ficam monitorando como é que o Sol está se comportando. E lá em 2009 eu disse, vou arrumar um radinho aqui para operar 6 metros, fazer uma anteninha e ficar esperando o ciclo 24.
foi a maior furada. O ciclo 24 ele não veio, não apresentou um pico, ele apresentou o que o pessoal chamou depois de double peak, pico duplo, né? Ele deu um pico aqui em 2012, depois deu outro piquinho em 2014, e dessa forma ele distribuiu a atividade solar em 2 anos, em 2 épocas diferentes, e não deu aquele pico central bacana que a gente estava esperando em 2013. E depois tem aquele decaimento. O ciclo solar tem um período de 11 anos. Nós vamos tratar isso num capítulo mais específico sobre propagação, que é muito interessante. O que está acontecendo é que o ciclo 25 está surpreendendo de uma certa forma. Aqui vocês têm a curva vermelha, que é uma curva de predição de o que se esperava para o ciclo 25. Essa faixa cinza em volta é uma dispersão de valores em torno da média, né? Ou seja, essa oscilação que vocês veem aqui, nós estamos vendo um gráfico de número de manchas solares. Cada mancha solar corresponde a uma explosão solar, a uma ejeção de plasma vista aqui da Terra. Aparece uma manchinha escura lá, uma mancha solar, né? Então o pessoal fica contando essas manchas solares, os sunspots, e numerando. Vocês veem que o que aconteceu até 2023 está acima da média e da dispersão sobre a média. Então é um ciclo bastante importante para a gente do ponto de vista de propagação. Então preparem suas antenas, preparem seus equipamentos. Aqui embaixo é uma outra forma de ver a atividade solar, que é sobre o fluxo de emissão de micro-ondas lá, em 10.7 GHz. Tá? Então, também, olha só, bastante acima da predição. Então, tudo leva a crer que o ciclo 25 vai ser um ciclo bem comportado, bem possivelmente ele não deu um double peak na história. Mas só tiveram 25 ciclos solares até hoje? Não. 25 ciclos solares desde que os astrônomos começaram a contar e a monitorar a atividade solar. Foram 25 ciclos de 11 anos. Então já faz bastante tempo que isso é verificado, né? Então, nessa história, pelo que eu me lembro ter lido a respeito, não houve 2 ciclos seguidos com double peak. Então, bem possivelmente, o 25º ciclo vai ter um máximo aqui em meados de 2025, casualmente, né? Coincidiu o número, mas daqui a 1 ano e meio nós vamos ter o máximo do ciclo 25 e vamos aproveitar deles. Então esse foi o motivador para que o nosso grupo se juntasse para vamos fazer uma boa antena para 6 metros e ficar esperando para ver o que acontece no ciclo 25. Só 6 metros? Não. A ionização acontece em todas as faixas abaixo de 6 metros, inclusive acima. Dá para fazer DX em 2 metros, até em UHF. É mais difícil, mas também acontece. Ok? Depois a gente trata isso no capítulo de propagação. Então, entramos ali no MM-ANA, no simulador de antenas, e começamos a brincar. Põe um dipolo, ajusta o dipolo, põe um refletor, ajusta o refletor, põe o diretor. O que é ajustar? Ajustar comprimento e ajustar separação. E daí puxa para cá, puxa para lá, chegamos numa antena interessante. Por que ela é interessante? Primeiro, a ideia é para tentar quebrar um pouco o ruído na faixa de 6 metros, né? Buscar um DX um pouco mais esperto, é ter uma antena com um pouco mais de ganho. Então por isso uma IAG de 4 elementos e não de 3. Por que não de 5? Ela fica grande e não dá muita diferença, vai dar um dBzinho a mais de ganho por mais 1 metro de gôndola, de boom, e mais um elemento pendurado nela. Então o custo-benefício não é tão interessante. A gente parou em 4 elementos, dá um ganho bom. Vocês vão ver depois aí o resultado. E outra, esse ajuste também foi feito para conseguir maximizar um pouco o ganho e chegar numa impedância de 50 ohms natural.
né? Você mexendo nos elementos, lembrando que esse dipolo aqui de central, se ele tivesse solto no espaço, começou a ventar aqui, ele teria 72 ohms mais ou menos. Aí se aproxima, coloca ali o chão, né? Coloca ele a 10, 12 metros de altura, coloca os elementos próximos e vai ajustando esses elementos. Além de mexer com ganho, relação frente e costas, outra coisa que a gente consegue mexer é impedância. Então, essa antena está apresentando uma impedância de 50 ohms. Só que o que a gente quer? Dobrar o dipolo, porque para fechar o elemento radiante, o dipolo, para diminuir a sensibilidade ao ruído elétrico, que é RM em volta aqui da cidade. Então, uma antena em curto, né, uma antena fechada, ela tem essa propriedade de reduzir o ruído. A gente já falou bastante sobre dipolo dobrado aí. A ideia é dobrar esse dipolo. Então, esse 50 vai para 200 e depois a gente põe um balão. Bem possivelmente aqui vai ser um balão de cabo coaxial e não um balão de toroide, para dividir esse 4:1 de volta para 50 ohms novamente. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Ficou assim, a antena ficou bonitinha, olha só. Ela dá uma resposta, uma taxa de onda estacionária bem aberta, né? Você vê, abaixo de 2x1 dá mais do que 5 MHz de banda, a faixa toda tem 4 MHz, a faixa de 6 metros. Essa antena está com mais de 5 MHz de banda abaixo de 2 metros e com 2,8 MHz abaixo de 1,5. Lembrando que em 6 metros a gente trabalha muito em 50-110. A frequência de chamada em 6 metros é a frequência de 50-110. Quando a faixa está cheia, quando tem conteste, propagação abre, o pessoal vai subindo 5 kHz para 50, 115, 120, 125, 130. Para baixo, muito dificilmente. Para baixo tem os beacons de telegrafia, tem o pessoal lá usando FT8. Então a gente fica mais para cima, tá? 50, 110, 20, 200 kHz no máximo, né? Então a antena está muito bem sintonizada aqui. O ganho e a relação frente e costas ficaram otimizados em mais de 14 dBi de ganho e mais de 14 dB de relação frente e costas, ok? Tá entre 14,8 e 14,85, dependendo da frequência aqui, tá? O ganho. Um bom ganho, né? 14,8 dBi. Esse é o diagrama de radiação dela, está aqui o 14,8 dBi de ganho, 14 dB de relação frente e costas, impedância de 50 ohms na frequência de 50 a 250, não muda muito, né? Próximo da ressonância. E o diagrama de radiação, legal. Ele não precisa de relação frente e costas, isso deu e ficou, porque não tem ninguém atrás que a gente queira rejeitar, né? O ideal seria maximizar o ganho, ajustar a impedância e está tudo ótimo. Ela tem uma abertura aqui de 10, 20, quase 30 graus para cada lado, 60 graus de abertura, e eu diria que isso é interessante porque dá para apontar ela para o norte, um pouquinho para noroeste, que você consegue com esses 60 graus aqui praticamente abrir todo o hemisfério norte, né? Pegar América Central, Estados Unidos e a ponta da Europa ali, com uma antena fixa, não precisa pôr no rotor. Dá para deixar assim, dentro de 3 dB de variação de ganho, tá ótimo, né? Então, uma anteninha bem ajeitada. O que eu fiz com ela para ter certeza de que essa antena está no ponto, né? Comecei a variar alguns parâmetros dela e medir o que acontecia, né? Então, por exemplo, medir a variação da impedância dela em relação à distância entre o primeiro diretor e o dipolo. Então isso daqui é variação em comprimentos de onda, então 20% do comprimento de onda até 5% do comprimento de onda. Essa linha amarela mostra o ajuste que já estava, e eu vou deixar do jeito que está, porque nesse ponto aqui é 0,093, qualquer coisa assim, eu tenho 50 ohms de impedância e estou na ressonância. Estou na ressonância, que é a parte mais interessante aqui. Ok? 50 ohms e na ressonância. Então, eu fiz essa variação porque
daria para a gente pensar em usar um dipolo que desse uma impedância com ele aberto em 12,5 ohms, 12,5 ohms. Daí, ao dobrar o dipolo, ele vai para 50 ohms e eu não preciso colocar o balão, apesar de que sempre é interessante colocar um balão para balancear as correntes, que é o que nós estamos trabalhando lá no outro capítulo lá sobre o balão. Então eu fui verificar se era razoável imaginar a possibilidade de descer a impedância do dipolo de 50 para 12,5. Mas não cheguei lá não. Olha, eu variei muito aqui a distância do primeiro diretor para o dipolo e a impedância não chegou em 12,5, chegou aqui em 18 ohms mais ou menos. Então nesse ponto eu parei. O ganho, dá para mexer no ganho? O ganho está por aqui, um pouco abaixo de 14,85. Se eu levar o espaçamento do primeiro diretor em relação ao dipolo para 0,175 de lambda, eu vou chegar no ganho máximo em relação ao diretor 1, tá? Mas isso daqui vai dar 0,25 dB, 1/4 de dB. Eu teria que fazer essa alteração relativamente grande no primeiro diretor, na distância do primeiro diretor, para conseguir 1/4 de dB a mais de ganho. Esquece, vai ficar com 14,85. Mexendo nessa distância do diretor 1 para o dipolo, a relação frente e costas já estava no ponto ótimo, tá vendo? Então se eu apertar mais a distância do diretor para cá, ou distanciar esse diretor em relação ao dipolo, eu só vou piorar a relação frente e costas. Então essa antena em relação ao diretor 1 está lá no ponto. Aí fui mexer no segundo diretor, porque é 4 elementos, tem 2 diretores, né? Também não deu certo. Eu não consegui chegar em 12,5 ohms, teria que reduzir muito o espaçamento do segundo diretor e era bem possível, já estava começando a encostar no primeiro diretor. Então aquela ideia de reduzir para 12,5 ohms não funcionou. Então vai ficar aqui, ó, 50 ohms, ressonância, 0,28 lambda é o diretor 2. A relação frente e costas também não muda muito, tá vendo? Essa curva azul aqui é o ganho, Mexi um monte aqui a variação do segundo diretor, ele muda um pouquinho, meio dB. 0,25 dB para cima e para baixo, e a relação frente e costa despenca se eu esticar mais, colocar ele mais para frente, e ganha um pouquinho se puser ele para trás, mas é aquilo que eu falei, relação frente e costas não está importando nesse caso. E daí vamos mexer com o refletor fica lá atrás do dipolo, a impedância está aqui, também não consegui baixar muito a impedância mexendo no refletor, cheguei a 32 ohms aqui, não ficou muito legal, então eu resolvi deixar ele na posição que está, para 50 ohms de ressonância aqui, relação frente e costas e ganho, mexendo no refletor, interessante, né? Você pensa, vou mexer no refletor para ter uma grande variação na relação frente, na rejeição traseira, não muda nada, né? De 10% de comprimento de onda a 0,25% de comprimento de onda, não variou quase nada aqui a relação frente e costas. Não, perdão, a relação frente e costas mudou bastante. O que não mudou nada foi o ganho, o refletor tem pouca atuação no ganho. Notei nisso que se você aproximar o comprimento do refletor mais próximo do comprimento de dipolo, daí eles interagem mais e o refletor começa a ser mais atuante. Mas desse jeito já estava bom. A relação frente e costas cai para 13 dB. Vai de 15, essa variação aqui é 2 dB em 14. 14 aqui no meio, pode subir 1 dB se eu trouxer para frente, se eu aproximar o refletor, e pode perder 1 dB se eu afastar. Enfim, mexe para lá e para cá, não mexeu em nada. Então, para aqueles que quiserem arriscar, tiver equipamento em 6 metros, se estiverem aí interessados, né, em ter um equipamento para 6 metros, existem alguns equipamentos monobanda, estão ficando muito raros, porque todos os multibandas já vão até 6 metros direto, então bem possivelmente você já tem os 6 metros aí. Vale a pena construir uma anteninha
Não adianta você tentar, não, vou usar o acoplador de antena aqui, sintonizar meu dipolo de 40, não vai dar certo, você vai ficar frustrado. Vai ficar frustrado porque você vai escutar alguém lá em 6 metros, quando der uma esporádica aí ali, você não vai conseguir chegar. Então, uma anteninha razoável, um dipolo, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, para nós pareceu assim um ponto de equilíbrio bom entre a complexidade mecânica, peso, material, arrasto do vento e tudo mais, em relação ao que ela pode oferecer de ganho. E eu sugiro fortemente, como sempre, o dipolo dobrado. A faixa de 6 metros ela é ruidosa, a não ser que você esteja na área rural, daí não precisa. Mas se você está na área urbana, e a grande maioria da população mora em área urbana ou próxima à área urbana, então eu sugiro fortemente uma antena IAG com dipolo dobrado para você fugir um pouco do ruído e poder ficar pronto esperando as propagações que vão acontecer aí na camada esporádica. Ok? Até a próxima então.